Toda essa história envolvendo a possibilidade de taxação de aço e ferro, o que impactaria as exportações do Brasil para os Estados Unidos, decisão que foi já aventada pelo presidente americano Donald Trump. E está todo mundo perguntando agora para o governo federal o que ele faria ou o que pretende fazer caso haja de fato esse impacto. Mas o governo federal está mantendo boca fechada para não criar nenhum tipo de movimentação antes de haver um anúncio oficial. Luciana Verdolim vai conversar conosco agora. É aquela coisa, né, Lu? Vamos ficar quietinho aqui. Quem sabe ele não nos veja, né? O presidente americano anunciando tanta coisa. Quem sabe o Brasil fica de fora. E Canadá já entrou de alguma forma no radar, México, às vezes o Brasil escapa. Mas e aí? Como é que está a pressão em cima do governo sobre uma resposta a algo que pode, de fato, impactar uma exportação importante aqui para o nosso país? Boa tarde para você. Boa tarde, Cine. Boa tarde a todos. Uma boa semana. Aqui no Palácio do Planalto, o discurso é o seguinte: quem sabe vai ver que ele desiste, né, de cumprir a promessa de taxar o aço e o alumínio brasileiro. A taxação seria alta, 25% de imposto, né, de sobretaxa. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que é inclusive ministro da Indústria e Comércio, disse que é preciso ver realmente se vai ser implementada essa taxa, porque da última vez que os Estados Unidos ameaçaram, né, com taxas ao produto brasileiro, teve uma cota. Então, na prática, o impacto foi praticamente mínimo, foi praticamente zero. E a expectativa agora é de que sejam também criadas cotas para alguns países e o Brasil sendo incluído nessa cota. Houve também muita especulação de que o governo brasileiro poderia taxar também empresas de internet, empresas de tecnologia norte-americanas, e o ministro da Fazenda disse que não está no radar ainda qualquer tipo de taxação, porque não é oficial essa determinação do governo dos Estados Unidos. Haddad usou as redes sociais para dizer o seguinte: a possibilidade de novas taxas aos produtos brasileiros preocupa os produtores. Hoje há sim uma preocupação, mas segundo o governo brasileiro não há nenhuma decisão tomada. Não é correta a informação de que o governo Lula deve taxar as empresas de tecnologia se os Estados Unidos impuserem mesmo as tarifas. No mais, o governo brasileiro tomou a decisão sensata de só se manifestar oportunamente com base em decisões concretas. Ainda segundo o ministro da Fazenda, o governo brasileiro não vai se basear em anúncios que podem ser mal interpretados ou revistos, e explica que o momento agora é de aguardar orientação do presidente da República. A gente tem, inclusive, a declaração que foi dada pelo ministro da Fazenda. O governo tomou a decisão de só se manifestar oportunamente com base em decisões concretas, não em anúncios que podem ser mal interpretados, revistos. Então nós vamos, o governo vai aguardar, né, decisão oficialmente, antes de qualquer manifestação. O Brasil, né, exporta para os Estados Unidos 40 milhões de toneladas de aço. Isso dá em dinheiro algo em torno de 6 bilhões de reais. O segundo comprador é a China, que não passa de 6 bilhões de dólares, melhor dizendo. O segundo colocado é a China, que não passa de 1 bilhão de dólares. E o vice-presidente, o ministro da Indústria e Comércio, lembrou inclusive que a balança comercial de Brasil e Estados Unidos está mais ou menos páreo a páreo. A gente exporta 40 bilhões de dólares e os Estados Unidos vendem aqui, a gente importa 40 bilhões e meio de dólares dos norte-americanos. Por isso, há uma parceria antiga de mais de 200 anos e o vice-presidente acredita que a gente não vai ter ruído nesse momento, que é preciso esperar oficializar, é preciso ver exatamente o que vai sair do papel. Muito obrigado, Luciana Verdolim. Ótimo trabalho para você. A gente vai conversar mais com a Verdolim ao longo dessa edição. Mas ainda falando sobre as possíveis consequências dessa taxação e o quanto isso já mexe com os setores, a responsável pela produção de veículos aqui no país, a Anfávia, né, que é a Associação Nacional dos Fabricantes, já disse que isso pode prejudicar, justamente porque essas empresas que atuam no Brasil também têm atuação internacional. Vamos entender essa história com o Misael Mainetti, trazendo as várias camadas da possibilidade de taxação de 25% sobre ferro e aço. Conta aí, Misael, bem-vindo.
o presidente da Anfávia, dessa associação que representa as montadoras, anunciou aí deu uma declaração aí falando que isso deve mudar toda a configuração desse tipo de mercado. Muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Essa é a avaliação de Márcio de Lima Leite, que é presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. De acordo com o presidente da associação, as tarifas aí impostas pelo presidente Donald Trump e as outras tarifas que ainda podem surgir criam uma insegurança para os fabricantes aí, para as montadoras, já que todas elas têm unidades no Brasil, mas também têm fábricas em outros países. Então tudo isso gera uma grande incerteza e imprevisibilidade. Adiciono aqui também dados que saíram hoje pela Anfávia sobre a indústria de veículos, com queda aí de 33,5% nas vendas de veículos, comparando janeiro desse ano com dezembro do ano passado. E a produção também recuou quase 8%. O presidente também, o presidente da Anfávia também citou essa situação que você mencionou, Evandro, em relação às tarifas do aço, como isso impacta também a indústria automotiva, porque, de acordo com ele, nós teríamos aí uma produção mais baixa no aço, caso a gente tenha essas tarifas pelo presidente norte-americano. Ele diz que a gente precisa, aqui no Brasil, de uma indústria mais competitiva em relação ao aço. Ele ainda mencionou que se Donald Trump tocar nessas tarifas, as que ele já mencionou e ainda outras que podem vir, vai causar mais imprevisibilidade ao mercado automotivo, especialmente o Brasil e a América Latina. Essas foram as declarações do presidente da Anfávia nessa segunda-feira. Evandro? Obrigado pelas informações, Misael Mainetti. Pessoal, desculpa, eu falei ferro e aço, aço e alumínio. Desculpa, tá? Acabei utilizando a palavra ferro. Aí Gustavo Segré me mandou uma mensagem. Você falou ferro. Eu falei, puxa vida, falei ferro. Segré, nosso atento argentino. Parecido, né? Pois é, aço e alumínio, tá, pessoal? Falando e continuando nesse tema, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar nessa segunda-feira. Então vamos entender com o Luca Bassani como é que está essa pressão e de que forma também e por que o Brasil seria tão prejudicado. Luca, traga o contexto aí, o cenário completo para a gente. Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde a você, Evandro. Uma ótima semana a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. Esse comunicado do presidente Donald Trump deve ser adiado e acontecer apenas às 19h30, horário de Brasília. Então, nós estamos aqui de plantão para ver se, de fato, esses rumores podem se concretizar e afetar o Brasil. Por que isso é importante? Cerca de 25% de todo o aço e alumínio comprado pelos Estados Unidos vem de outros países. E o Brasil ele representa cerca aí, o segundo país de todos os exportadores. Então, a gente tem provavelmente o México e o Canadá disputando as primeiras colocações e logo em seguida temos o Brasil. E, obviamente, que isso poderia afetar a balança comercial de ambos os países. No primeiro governo Donald Trump, uma medida muito parecida de 25% para o aço e 10% para o alumínio foi colocada em vigor, mas naquele momento as associações das siderúrgicas brasileiras entraram em contato com o governo americano dizendo que muitas dessas indústrias deveriam fazer demissões em série caso isso fosse colocado em prática e o governo voltou atrás. Hoje não sabemos se há essa mesma força política para conseguir evitar com que esta medida afete o mercado e a produção brasileira. Inclusive, em 2023, os Estados Unidos compraram 18% de toda a exportação de ferro fundido e de aço brasileiro naquele período. Então, há uma preocupação do setor dentro do Brasil, e não só do Brasil, mas de outros países latino-americanos, como eu falei, o México, também temos o Chile, a Argentina, na Ásia, se nós olharmos para a própria China, na Oceania, a Austrália, então são muitos países que podem ser afetados. Lembrando que esse tarifaço de Donald Trump já foi prometido durante a campanha, algumas dessas ações entraram e se concretizaram durante a última semana, outras ele acabou voltando atrás, como o caso do 25% de tarifas para os produtos mexicanos e canadenses. Não sabemos se haverá a possibilidade de uma abertura de negociação país por país, mas com certeza isso pode afetar o Brasil. Como nós acabamos de ver com a Luciana Verdolin, o governo brasileiro só vai se manifestar quando tiver uma posição oficial do governo americano. Vamos esperar até às 19h30 ver se isso de fato acontece ou serão apenas mais rumores para movimentar o mercado neste começo do governo Trump.
Muito obrigado, Luca Bassani. Um ótimo trabalho para você. Vamos analisar então com os nossos amigos essa história. A gente vai chamar o break da rádio agora já. Tá na hora? Ou daqui a pouquinho agora? 4h25, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo. Já vocês estão de volta. A gente vai estar discutindo esse tema aqui que vocês acompanharam até então. Alan Gani, vamos falar primeiro sobre a postura do governo brasileiro, que está sendo questionado e cobrado, mas está tomando a decisão correta ao permanecer em silêncio, porque é como se você adotasse uma resposta antes mesmo da decisão principal, que seria a de Donald Trump, ser anunciada, né? Exatamente, né? Para que chamar atenção em relação a isso? Então está correto o ministro da Fazenda em não falar nada. E caso os Estados Unidos de fato implementem essa medida protecionista contra o Brasil, que não haja também a retaliação de imediato. Chama o Donald Trump para conversar. O presidente da República, ele tem essa habilidade, chama para tentar melar esta tarifa protecionista que, claro, prejudicaria o consumidor brasileiro. Ô Gustavo Segré, a gente sabe que no outro mandato de Donald Trump ele tentou uma medida parecida, acabou recuando depois e negociou. Você acha que esse cenário pode se repetir? Pode ser, mas vamos tentar olhar fora da caixinha, Evandro. Quando a gente avalia uma situação de taxação de qualquer produto, no caso americano, protegendo a indústria americana, taxando, por exemplo, o aço alumínio brasileiro. O aço seria o mais concreto. Nós devemos ver que lá pela década de 1940, de toda a produção de aço do mundo, 50% era americano. Aí a China começa a desenvolver, sobretudo por quê? Porque o aço alumínio é utilizado na construção civil. E nós sabemos a quantidade de gente que mora na China e que precisa de moradias. O ponto é que hoje os principais mercados exportadores de aço para os Estados Unidos é primeiro o Canadá, depois o Brasil, logo em seguida México, Coreia do Sul e Alemanha. Aí a China não aparece. Mas qual é a atacada do Trump? A China está exportando aço para Canadá e para México com valores menores que a produção local. México e Canadá importando aço da China têm mais disponibilidade para mandar aço para os Estados Unidos, e que se conhece como triangulação. Seria um desvio de comércio. E aí afeta a indústria dos Estados Unidos. Claro, aí entra o Brasil por quê? Porque é o segundo fornecedor de aço para os Estados Unidos. Mas tem um outro componente que vale a pena avaliar também. Quando a gente vê a média de taxação de produtos brasileiros para os Estados Unidos, é 1,5%. Qual é a média de taxação do Brasil para produtos americanos? 11,5%. Então, os Estados Unidos poderiam tranquilamente pleitear dizendo, desculpa, não é uma questão contra o Brasil, eu preciso proteger a economia. Se eu deixo o Brasil fora, sendo o segundo mercado exportador, eu posso ser denunciado na OMC por favorecimento a uma nação, Brasil. E, pelo outro lado, o Brasil está colocando taxas para lucros das multinacionais. Adivinha quais são as maiores origens dessas multinacionais? Americanas. E qual é a média dos impostos que um país coloca ao outro? O Brasil taxa muito mais o produto americano que o americano taxa o produto brasileiro. Então, nesses três contextos, exportações chinesas por desvio de comércio, taxação de produtos americanos com menor colocação que os brasileiros, e essa situação de nação favorecida perante a OMC, dá para entender que o Brasil esteja no meio. Não é contra o Brasil essa situação, mas seria recomendável que o Brasil espere primeiro, avalie depois e, eventualmente, coloque uma sobretaxa se for necessário. Interessante, Gustavo Segré. Ô Zé, como é que está o movimento por aí em relação a isso? A gente já viu o ministro trazendo uma manifestação de que a taxação de empresas de tecnologia, como a Amazon, Google, as donas do Facebook e do Instagram, não está no radar por enquanto, né? Porque a gente viu várias notícias de especulação, de fontes, dizendo que isso poderia ser feito. O governo está mantendo silêncio. Mas isso aumenta muito a pressão sobre uma resposta dos vários ministérios que estariam envolvidos nessa produção de aço e alumínio brasileiros? O Alan, eu nunca vi por aqui uma interrogação tão grande. Tanto aliados do presidente Lula como adversários do presidente Lula, que são simpáticos à nova gestão dos Estados Unidos, né? Eles estão, assim, deixando acontecer para ver
o que realmente o Brasil deve reagir. E neste momento o governo está certo, o governo está parado, né, analisando o que vai acontecer, o que na prática vai ser definido pela caneta nervosa, aquela caneta preta nervosa do Donald Trump, e depois o governo decide o que fazer. Essa é a expectativa, então é uma grande interrogação. Veja bem que o comércio internacional é de exportação e importação. Nenhum país é 100% exportador ou 100% importador. Ele tem que negociar e tem que fazer essa troca. O Donald Trump está mexendo nesse baralho. Em economia, eu costumo falar sobre aquele jogo, o cubo, né, das cores, que eu nunca me acertei com aquilo. Quando você gira para um lado, desmancha a cor que você tinha feito numa face. E gira para o outro, conserta, desarruma o outro, né? Então, o que acontece na economia é assim. Qualquer ato, qualquer decisão na economia gera efeitos que, às vezes, são incontroláveis, que nem quem está manipulando tem ideia do que vai acontecer. É um novo momento do comércio internacional, nós estamos vindo de uma globalização muito grande, que certos setores chamam de globalismo, né? De uma governança internacional gerindo até interesses particulares de países, e agora estamos fechando, os países estão fechando. E quando um país como os Estados Unidos toma essa decisão de fechar as barreiras, é claro que isso vai interferir no comércio global. Então, o que eles estão pensando aqui, e isso está sendo discutido já aqui no Congresso Nacional, na expectativa de onde é que isso vai dar, como é que isso vai acontecer, porque é um movimento forte dos Estados Unidos que pode mexer com o comércio internacional. E ninguém sabe exatamente onde é que vai dar, quem é que vai pagar a conta. Exatamente. Eu quero mostrar para vocês uma ilustração que nós preparamos aqui no nosso telão para que vocês entendam como é que funciona ao longo dos anos essa exportação de aço e alumínio do Brasil para os Estados Unidos. Quando a gente vai olhando aqui, ó, lá em 1997, e aí temos a gestão de Bill Clinton, estava em 1,18 bilhões de dólares, tá? A gente está falando aqui no caso do aço, no caso do alumínio, bem menos. 1,23, aí depois vai oscilando, cai para 1,22 aqui em 2009, dá uma oscilada interessante, chegando a 3,39 aqui próximo de 2017. Aí em 2020, Donald Trump, ele coloca as tarifas contra o Brasil na sua gestão anterior, dá uma queda. Depois vem o período da pandemia, onde se tem um salto da exportação chegando a 7,45 bilhões de dólares. E agora, em 2024, na gestão de Joe Biden ainda chegando a 6,10 bilhões de dólares. É esse volume que o Brasil exporta hoje para os Estados Unidos quando a gente fala de aço. No caso do alumínio, já houve uma permanência dessa linha, não há uma alteração significativa. Percebam que tinha em 0,05, vai a 0,27, cai aqui para 0,14, chega a 0,17 em 2020, 0,37 em 2022 e baixa um pouquinho em 2024 para 0,27. Mas esse volume aqui, ó, do aço, ele é muito importante e mexe com um negócio que é grandioso aqui no nosso país. Como é que você avalia esses números e o impacto que uma decisão como essa teria para eles, seja para o volume exportado, seja para a atuação das empresas, as grandes empresas brasileiras que hoje exportam o aço e o alumínio? Kriegner. Exato, Evandro. É um número muito significativo, não dá para a gente desconsiderar, né? É interessante olhar ali no período da pandemia, no ano de 2020, né? Que você tem a queda, mas logo depois uma subida muito grande, né? Uma ascensão muito significativa, e a gente precisa lembrar de alguns dos eventos que aconteceram nessa época, por exemplo, a interrupção do tráfico de navios ali, né? Que vinham da China, de toda aquela região para o Ocidente. Aquilo ali gerou um atraso significativo em muitas. Então, o Brasil teve um ganho aí, né? Uma oportunidade aí de crescer e exportar ainda mais. Mas, quando houve o aumento de tarifas por parte da primeira gestão no governo Trump, a gente sim viu uma queda. Então, faz bem o ministro, como já foi colocado aqui pelo Alan e também pelo próprio Zé Maria também concordou, de que faz bem o ministro aguardar para ver qual deve ser a medida a ser tomada. Não dá para a gente adotar uma ideia de reciprocidade. Reciprocidade vem
vem quando você tem dois pares iguais. No momento, quando a gente está falando de comércio aqui, quem quer vender não é igual quem quer comprar. A gente precisa ter uma sabedoria aqui como país mesmo, estratégia de negociação, para que a gente não venha meter os pés pelas mãos e deixar motivações políticas e talvez até patrióticas aí interferirem. É business, é negócio aqui. A gente tem que conseguir fazer mais negócio com os Estados Unidos. Não adianta querer comprar, vestir uma camisa de orgulho nacional nesse momento, né? Ô, Alan Gani, quando a gente fala do total, né, 48% desses materiais são exportados para os Estados Unidos hoje. Isso poderia mexer com o mercado como um todo também? Ou seja, se os Estados Unidos impõem algum tipo de taxação ao favorecimento a outros países, ou a você dar uma guinada nesse comércio, buscando aqueles que não impõem ou que poderiam não impor a mesma decisão de Donald Trump ao país? Olha, poderia, né? Mas aí a questão é, será que vai ter esses compradores, né? Porque você não consegue criar demanda. E os Estados Unidos representam 48% das nossas exportações de aço. Caso haja esse protecionismo, um ponto bastante importante, Evandro, é que também sobe o preço no mercado interno, porque você tem uma commodity cotada internacionalmente e aí sobe aqui. E o setor de aço dentro do Brasil, ele é muito oligopolizado ou praticamente monopolizado. E aí, pela falta de concorrência, os preços sobem internamente e há uma reação em cadeia em toda a indústria. Então, encarece, por exemplo, automóvel, como a própria Anfávia já falou, num momento que é delicado para o governo por conta da questão inflacionária. Ô, Gustavo Segré, como é que você vê esses movimentos que poderiam acontecer em vários setores e também envolvendo outros países? O primeiro de ajuste, Evandro, o Trump, estou me referindo ao presidente Trump, ele está soltando toda a munição que ele poderia dar para determinados mercados e para determinados produtos. Isso não quer dizer que ele vai utilizar todas. E muito provavelmente esse seria um ótimo momento para que relações exteriores do Palácio de Itamaraty conversem com o secretário de Estado americano para dizer, ok, me conta exatamente o que você precisa, porque quando um presidente ou um ministro, ou um secretário de Estado, faz uma ameaça de taxação, como nesse caso, a situação que o outro deve interpretar é tem alguma coisa errada no comércio bilateral. Até agora, Trump saiu soltando tiros para todos os lugares, para muitos países e para muitos produtos. Isso não quer dizer que ele vai utilizar todos, mas seria uma ótima oportunidade para começar a conversar com a administração de Trump e perguntar qual é o calo que está te atrapalhando. E a partir daí começar a negociar caso a caso, produto a produto e sentimento a sentimento.